Vamos aos Estados Unidos, porque o Senado americano aprovou um acordo para encerrar a paralisação do governo federal, que já dura 41 dias. Priscila Yasbeck, direto de Nova York, tem mais detalhes dessa história. Pri, e aí? Fechou? Dá fim ao shutdown? Dá para a gente decretar que acabou a paralisação americana? Ou, se não, o que falta para que isso aconteça? Bom dia. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham no CNN Money. Essa foi uma aprovação processual, ainda precisa uma aprovação final no Senado e também aprovação na Câmara dos Representantes para que o projeto siga para a assinatura do presidente Donald Trump. Então tem algumas etapas ainda a seguir, mas foi uma vitória importante para os republicanos. O projeto que foi aprovado por 60 votos a 40, lembrando que o Senado americano tem maioria republicana, são 53 senadores republicanos, 45 democratas e 2 independentes que normalmente votam com os democratas. E 8 democratas entraram em um acordo com os republicanos, então, para aprovar esse projeto que estende o financiamento do governo americano até o dia 31 de janeiro e ainda traz 3 outros projetos de lei de gastos separados. Foi isso que foi acordado com os republicanos, além do fato de que os funcionários públicos que estão de licença vão retornar aos seus cargos e vão receber o pagamento retroativo. É algo que já acontecia em outros shutdowns, mas neste shutdown, que já é o maior da história dos Estados Unidos, com 41 dias, Donald Trump tinha ameaçado, inclusive, demitir os funcionários que estavam de licença e não pagar os salários de forma retroativa. Então, os democratas também colocaram isso nesse acordo para fazer essa aprovação. Falando sobre esses 3 outros projetos aí que estão entrando, tem algumas disposições que vão contra as vontades de Donald Trump, entre elas, por exemplo, Trump tentou eliminar um programa, o Food for Peace, que é um programa que pega o excedente de produtores rurais e envia para outros países, países que enfrentam a fome. Era algo que, inclusive, os produtores rurais defendiam, então senadores republicanos também defendiam essa medida, que seria cortada, mas agora, então, isso retorna ao orçamento. Uma outra questão também seria um projeto para bloquear e cortar, na verdade, pela metade o orçamento para a agência do governo que faz a diligência sobre as contas do governo. Havia uma previsão de que esse orçamento, então, seria cortado pela metade. Isso não vai mais acontecer e, além disso, também, esse texto eliminou uma cláusula que buscava impedir essa agência de processar a Casa Branca no futuro. É uma agência que supervisiona os gastos do governo, então ela estava na mira aí do governo Trump, mas agora com esse acordo, então isso também entra nesse pacote que foi acordado e que agora passa por essas outras aprovações. Falando sobre a reação, então, dos democratas, esses senadores são senadores considerados mais moderados que fizeram esse acordo para que o projeto passe. O que eles disseram é que o cálculo mudou porque muitos funcionários públicos foram afetados, já estavam sem o seu segundo pagamento. Também o shutdown começou a afetar o tráfego aéreo a partir de sexta-feira, com a redução de 4% dos voos, uma redução que vai aumentando enquanto o shutdown não termina e deve chegar a 10% nessa semana. Então, o que esses senadores democratas disseram é que o cálculo mudou porque essas questões começaram a trazer uma pressão ainda maior e prejudicar de forma mais significativa os americanos e também esses funcionários públicos. Lembrando, né, Gabriel, que os democratas, eles exigiam que o governo de Donald Trump estendesse os subsídios para o Affordable Care Act, que é o conhecido Obamacare, que é um programa de saúde para famílias de baixa renda. Os republicanos não cederam nesse ponto, porém também concordaram em pautar uma votação sobre a extensão dos subsídios para dezembro, e esses subsídios eles se encerram neste ano por meio, e isso foi previsto por aquele mega projeto de Donald Trump, o que ele chamou de Big and Beautiful Bill, no começo do ano. Então, haveria essa previsão de fim desses subsídios. Os democratas queriam que isso entrasse no orçamento, caso contrário não iam aprovar esse orçamento, mas agora então se decidiu nesse acordo que isso vai passar a ser uma votação separada e pautada em dezembro. E aí os democratas que não concordaram com esse acordo dizem que, como o Congresso tem maioria republicana, de nada vai adiantar fazer uma votação separada para o Affordable Care Act, que não deve passar
nesse Congresso. Então, alguns democratas falam que eles deviam ter aproveitado esse momento em que os democratas saíram vitoriosos de eleições que aconteceram na terça-feira passada, mas essa outra ala moderada acabou concordando, então, em chegar a esse acordo com os republicanos. E aí, só para finalizar, Gabriel, para dar uma atualização sobre o tráfego aéreo aqui nos Estados Unidos, os voos foram muito afetados, então só nesse domingo, por exemplo, foram cancelados mais de 2.800 voos, foram mais de 10.200 atrasos. Também hoje, nessa segunda-feira, na televisão americana, o tempo inteiro, repórteres em diversos aeroportos falando sobre a situação, já que os voos continuam sendo atrasados enquanto o shutdown não se encerra, e isso também gerou uma reação muito forte por parte da população. Uma das maiores companhias aéreas aqui dos Estados Unidos, a Delta Airlines, por exemplo, chegou a cancelar ou atrasar 52% dos seus voos. Então, esse é um ponto que estava afetando muito os americanos. E um outro ponto que preocupa muito é o SNAP, que são os cupons, o Vale Alimentação, equivalente ao Vale Alimentação aí no Brasil, que estavam com cortes por causa da paralisação do governo. E esse é um programa de subsídio à alimentação voltado para famílias de baixa renda. Inclusive, houve uma disputa na justiça ao longo do final de semana, também da semana passada, com um juiz suspendendo uma ordem de Donald Trump para cortar uma parte desses benefícios enquanto o shutdown continuasse. Outro juiz dizendo isso, chegando à Suprema Corte dizendo que o governo Trump poderia, de fato, suspender parte dos repasses para esses benefícios. Fato é que esse também foi um ponto que pesou muito a distribuição desses vale alimentações para diversos estados e que estava afetando também a população americana. Então, agora ver como que vai ser o desfecho dessa paralisação, que já dura 41 dias. Tem essa votação final, inclusive John Thune, que é o líder dos republicanos do Senado, falou que essa votação final pode acontecer já no início dessa semana. Depois esse projeto passa para a Câmara dos Representantes, já que foi alterado, para depois chegar à assinatura de Donald Trump. Então, o shutdown ainda pode se estender por mais alguns dias. Essa é a previsão que alguns políticos estão fazendo por aqui. Eu volto com você, Gabriel. Curioso, Priscila Asbeck. Eu estou olhando aqui o site da Casa Branca e tem um artigo assinado pela própria Casa Branca que diz o seguinte: os democratas são os culpados pelo caos nos aeroportos. Aí tem uma aspas de alguém que foi afetado pelo cancelamento de voos e a Casa Branca assina falando: os senadores tal e tal, democratas deste estado, votaram contra o shutdown. Então tem uma pressão aí para ver de quem que é a culpa pela bagunça que estão as contas dos Estados Unidos, principalmente este caos por conta do cancelamento dos voos. Realmente, vamos ver até onde chega este shutdown, 41 dias e contando. Sempre bem-vindo, um bom trabalho a você, uma ótima semana.